Lívia. Vou tirar meu microfone aqui para ficar sem ruídos. Bom dia a todos e a todas que estão ligados na nossa live. Todos, a presença das nossas debatedoras, né? A gente tem conosco nesse momento a Patrícia Fernandes, do Espírito Santo, e a Rejane Maria, de Belo Horizonte. Nós ainda estamos aguardando a Andressa. A hora que ela chegar, a gente faz a apresentação. Essa webconferência, o tema dela é o trabalho do agente comunitário, e ela é, vamos dizer assim, o filhotinho da nossa última webconferência, né, em que a gente teve, inclusive, a participação da Patrícia Fernandes, e falava do trabalho remoto em tempo de pandemia. E hoje a gente pretende discutir, né, como é que ficou o trabalho do agente comunitário nessa época. A gente sabe que o trabalho do agente comunitário é baseado no território, né, e a prevenção da transmissão do Covid pela redução ou até, em alguns casos, a eliminação do contato, né, isso significa do trânsito das pessoas nos diferentes territórios, nos remete a essa discussão. Assim como os profissionais, os demais profissionais da equipe de saúde, como enfermeiro, médico, a equipe do NASF, eles tiveram que rever e repensar a forma de trabalhar. A gente pensa que também os agentes de saúde precisaram, nesse processo, rever e repensar a forma de trabalhar. A gente sabe que teve algumas perdas, mas também ganhos, e a gente queria, nesse momento, escutar dos agentes de saúde como que eles percebem essa situação, como eles vivenciam essa nova situação, para a gente poder também refletir um pouco sobre como que é o trabalho na atenção primária na situação de pandemia. Eu queria também fazer algumas orientações para a participação, que seria a gente não estando falando, desligar os microfones, né? Quem for falar, mantém o vídeo ligado, quem não for falar pode desligar o vídeo, né? Eu vou ficar com o meu ligado, porque, como diz a Sheila, o debatedor ficar sozinho, é bom ele ter alguém para ver, senão a gente tem uma sensação de estar muito sozinho, né, na sala e não tem ninguém participando. Então, isso é importante. Eu gostaria também de falar que esse projeto, né, da webconferência é um projeto ela é uma atividade de um grande projeto de extensão coordenado pelo professor Chico, que também está na sala. Esse projeto de extensão ele foi desenvolvido, né, sob a coordenação do professor Chico pelo grupo de professores da disciplina internato, né, da escola do curso de enfermagem, e ele pretende, em linhas gerais, manter não a vinculação nossa, né, desse grupo de professores com os locais onde a gente desenvolvia as nossas ações de educação, né, nos campos de ensino que a gente tem. Então, nós temos campo no interior de Minas Gerais, como também os campos de Belo Horizonte. Então, o grupo prioritário, né, que a gente faz essas webconferências são exatamente esses profissionais desses centros de saúde, os nossos estudantes também. Então, o professor Chico quer falar mais alguma coisa, fazer uma pequena apresentação do nosso projeto, e a gente passa, logo depois da fala do professor Chico, eu vou apresentar a Patrícia para a gente começar os nossos debates. Bom dia, meus agradecimentos a Sheila e Lívia pela organização desta webconferência. Agradecimentos também a Patrícia Fernandes, que nos brinda aí com suas experiências, né, de Vitória, do Espírito Santo, a Andressa também, ela é tesoureira aí do Estibel, formada
né, pela nossa escola, a gestão de saúde, e também a Regiane aí de Belo Horizonte, né, trazendo a experiência de Belo Horizonte. Acho que será uma grande oportunidade da gente compartilhar as experiências de diversos cenários, né, diversos territórios, e tentar entender um pouco melhor como os ACS estão desenvolvendo o trabalho, os pontos críticos desse trabalho, desse enfrentamento, e mais importante ainda, são as experiências exitosas. Eu acho que, com certeza, há um conhecimento novo sendo produzido aí, é importante que esse conhecimento seja compartilhado, registrado e visibilizado. Então, parabéns aí pela organização, agradecimentos a vocês por estarem trazendo as experiências de vocês, e agradecimentos também aos nossos presentes, os alunos e os ACS dos outros municípios que estão conosco aqui. Esperamos que tenha uma participação bastante ativa também, né, seja pelo chat ou solicitando a palavra. Então, eu deixo aí a condução Olívia e Sheila para a conferência, para a moderação e apresentação. Eu desejo sucesso, né, nessa iniciativa de hoje. Bem, obrigado, então, bom trabalho para vocês. A Neuzane e a Andresa, que está no nosso vídeo. Liga o seu som para a gente falar um oi. Oi, é Neuzane ou é Andresa? Liga o som, pode ligar o som. Oi? Oi, bom dia. Bom dia, Andressa? Neuzane. Neuzane, bom dia, Neuzane. Bom dia. Você é de onde, Neuzane? Eu sou da cidade de Dom Joaquim, Minas Gerais. Seja bem-vindo ao nosso grupo. Muito obrigada. Vamos lá. Eu vou apresentar agora a nossa primeira debatedora, é a Patrícia, né, agente de saúde de uma UBS em Grande Vitória, no Espírito Santo. Você tem a palavra, Patrícia, pode começar a sua apresentação. Gostaria de dar bom dia a todos e dizer que para mim é um prazer poder estar contando a experiência que estamos vivendo, e de fato é uma época marcante nas nossas vidas, né? Tem uns slides que eu gostaria que vocês pudessem ver, pudessem deslumbrar com a gente como que é o nosso trabalho na UES de Vitória. O título de Ressignificando o Trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde. Na medida que eu for falando, acredito que vocês vão poder entender o porquê desse ressignificado do nosso trabalho, e vou dizer um pouco das dificuldades, dos desafios que encontramos no meio desse caminho, mas também dos benefícios, das alegrias que a gente está tendo nesse trabalho. Vocês podem estar vendo aí a foto da nossa região de Vitória. Vitória é a capital do Espírito Santo e 80% das unidades de saúde de Vitória é extra-saúde da família. E Vitória é coberta pela Rede Bem-Estar. A Rede Bem-Estar é uma rede que tem prontuário eletrônico, então isso significa que se a gente for no PA, se a gente for na unidade da saúde, se formos no Centro Municipal de Especialidade, todo o nosso histórico vai estar aí. O médico tem como ver exames, tem como ver as nossas consultas, as nossas medicações, todo o sistema está interligado. E as consultas em Vitória são agendadas online.
Então, isso significa que se ficar preventivo é online, se você quiser marcar vacina é online, tudo é online. Então, a pessoa na casa dela, ela tem que ter acesso à internet para poder fazer isso. Ou ir na UES, na pessoa da administração, e pedir para que ela entre no sistema e veja se tem a. Somos 14 mil habitantes na nossa unidade de saúde de Grande Vitória, onde existem 4 equipes de saúde da família, e nós estamos localizados no município. E aí, o vírus chegou. O que a gente vai fazer? Essa pergunta que a gente se fez, né? E o grande desafio que a gente tinha era organizar o serviço, porque daí passou a ter todas aquelas pessoas que eram sintomáticas respiratórias, mas a gente também não podia esquecer de acompanhar aqueles pacientes dos cuidados próprios. Então, como a gente ia fazer para poder atender a gente apoiar, recém-nascido, hipertenso, diabético, acamado? Nós temos bastante pacientes com as condições referidas no nosso território. A gente precisou pensar em estratégias. O que a gente vai fazer para que a nossa população não fique sem atendimento? Porque Vitória proibiu visitas regulares nos domicílios. Podia ser feito visitas em caso de extrema necessidade. E aí que a gente precisou montar estratégias. Nós temos na nossa a equipe do NASF, que chegou há pouco tempo. Na verdade, eles chegaram praticamente junto com o Covid-19. E aí nós não conhecíamos bem o trabalho do NASF. Existe uma parte positiva, porque a gestão da nossa unidade permite, que é uma gestão muito ampla, permite sugestões, permite expõe as nossas alegrias e as nossas dificuldades. Ajudou bastante. Quando sentamos com a equipe do NASF, e eu, como agente de saúde, representando os meus colegas, sentamos e passamos a definir o que a gente ia fazer. Foi então que montamos o home office. Alguns dias a gente fica em casa e alguns dias a gente vai para a unidade. E quando a gente fica em casa, a gente passa a fazer ligação, monitorando de cuidados específicos, né? Além disso, está na UES o Fast Track comunitário. Imagina, para a gente esse nome também era monstruoso, não entendia o que isso significava. Mas, basicamente, o Fast Track significa faixa rápida. A gente precisa que o paciente chegue na unidade com sintoma, quando ele chega com sintoma respiratório, que ele seja atendido rápido, no espaço protegido, e que acesse os outros pacientes. Nessas fotos, conseguimos ilustrar bem. Estamos na frente da UES, bem na porta, debaixo dessas tendas, para que elas vejam, não entrem dentro da unidade e o ar esteja correndo naquele espaço. E o telemonitoramento que a gente faz em casa. Então, tínhamos que conciliar todas essas coisas. Como que é feito esse home office nosso? Nessa foto, ficha, não dá para ler muito bem, eu acredito, de como essa ficha nos ajuda a monitorar. Então, primeiro a gente fez um levantamento das listas, tiramos, por exemplo, eu sou da microárea 18, aí eu tirei minhas gestantes, o telefone de contato delas, os hipertensos, os diabéticos, os idosos. A gente liga para o paciente. A primeira coisa que a gente pergunta é o estado, como ele está se sentindo, se ele tem alguma queixa. A partir daí, começamos a perguntar se alguém da casa teve algum sintoma respiratório. E a partir daí, a gente começa a acompanhar o grupo específico. Por exemplo, se é gestante, se está sentindo alguma dor, se as consultas de pré-natal estão em dia, enfim. Vamos acompanhando tudo pelo telefone. A parte positiva, a gente já conhece muito bem esses pacientes. Então,
eles se sentem muito gratos da nossa ligação e eles ficam muito felizes de não estarem abandonados nessa época que de casa está difícil de entender se o corpo está funcionando, se não está. E daí a gente passa a orientar aonde está sendo as vacinas, que não está sendo na UES, qual é o horário do curativo, da farmácia, como é que faz para renovar receita. E a gente não pode esquecer a virose, porque no nosso território, como aqui é calor, tem muito caso de dengue, chikungunya, zika. Então, continuamos a informar esse paciente, mesmo que de forma remota, a importância de estar se prevenindo dessas coisas. Passou ali, registramos tudo na folha, e no dia que a gente está de plantão na unidade de saúde, a gente registra no prontuário. Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Nós, ACS, não temos acesso ao prontuário do paciente, mas nós temos como inserir informações nesse prontuário. Foi a equipe do NAS que ajudou a gente a entender como a gente ia evoluir esse prontuário. Como íamos registrar a conversa que a gente teve com o paciente no prontuário dele. Então, quando a gente vai para a unidade, a gente faz todos esses registros. Vamos às partes positivas desse trabalho. A partir do momento, então, que passamos a fazer esse treinamento, a gente sentiu um aumento da produtividade, tanto minha como dos meus colegas. Porque, às vezes, vamos na casa do paciente não está, mas no telefone a gente encontra ele onde ele estiver. E aí nós começamos a fazer visitas por conta do monitoramento. E eu costumo dizer muito sobre essa ressignificação do nosso trabalho, porque nós estávamos um pouco desanimados por conta de Vitória ser tudo online, não tínhamos muito o que ofertar para os pacientes. E agora, quando a gente liga, a gente se sente útil, porque a gente tem o que informar, a gente tem como orientar. Quantas pessoas que a gente ligou, que estavam com respiratório, que foi até a unidade por causa dessa ligação, e que tiveram o auxílio de um profissional, de um médico. Outro ponto positivo que eu posso citar é a ampliação de acesso às pessoas que antes nós tínhamos dificuldade de encontrar. Então, ligamos para aqueles pacientes que às vezes estão há 1000 dias sem visitas e podemos falar com ele pelo telefone. Outro ponto positivo foi, com esse telemonitoramento, trabalhar no fast track na unidade, observar o potencial de cada colega. Dá para ver que aquele que estava mais apagadinho, hoje é o que liga, é o que conversa, é o que orienta. Dá para ver aquele colega que tem o poder de estar na frente, de coordenar a equipe. Então, isso foi muito importante para a gente. Nós estamos se sentindo muito valorizados enquanto profissionais, tanto pela nossa equipe, valoriza muito, quanto pelos pacientes mesmo. E esse de equipe, a gente vê a cada dia, quando chegam pacientes sintomáticos respiratórios, muito ruim na unidade, e que a gente vê a equipe toda se juntando, e a equipe toda atendendo aquela pessoa. Quando a pessoa sai na ambulância, a gente tem aquele senso de dever cumprido. E às vezes é aquele paciente que a gente telemonitorou e que por nossa orientação foi para o ajuda. Essas fotos mostram bem a nossa equipe. É uma equipe muito engajada e é uma equipe que trabalha com esse objetivo de proporcionar um atendimento qualificado a cada morador da unidade de saúde, cada morador da nossa área. Agora eu quero falar um pouco dos desafios que a gente encontrou no meio desse caminho. O primeiro desafio foi a falta de manejo de alguns colegas com as novas tecnologias. Como eu já tinha dito,
na outra conferência, eu estou há 8 anos como agente de saúde, mas eu tenho colegas que estão há 23 anos, então é muito tempo. Então, esses colegas já têm alguma dificuldade em mexer no computador, em digitar. Então, essa falta de manejo foi o primeiro encontro. Depois disso, foi que houve muito afastamento. Muitos colegas, por motivo de doença, não continuaram no trabalho, eles estão afastados nesse momento. Então, que eram 23 ACS na unidade, hoje estamos trabalhando com 12. Então, foi uma baixa de 40% na nossa equipe. Então, esse foi um grande desafio. Outro desafio, quando foi se falado telemonitoramento, telefone vai usar o meu, os créditos de ser usados. Então, foi daí que a gente começou a pensar, né? Vamos estudar maneiras de a gente efetuar as ligações. Alguns colegas preferiram comprar um chip novo, botar as de crédito e falar à vontade. Porque tem esse plano aqui. Outros colegas, a importância, a gente pode dar o nosso próprio celular dentro e o paciente pode ligar para a gente volta. E aí, com o tempo, nós vamos nos adequando, mas o monitoramento é feito com o nosso próprio celular, ou com um chip diferente do que a gente usa de forma pessoal, ou não. Isso ficou a critério de cada ACS. E um desafio que a gente encontra ainda, que não acabou, foi o levantamento das escalas. Então, imagina, a gente está em casa fazendo telefone, que a gente está no fast track, dia que a gente está lá no CMEI, ajudando, auxiliando na organização da vacina, essa semana surgiu um novo lugar para a gente estar indo, que é a barreira sanitária. Então, existe ainda esse desafio de estar fazendo essa escala de trabalho dos ACS. E, por último, eu posso citar o sentimento. Aí, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eu percebo que o Covid está aumentando até agora. Mas aqui já existe mais ou menos 2 meses que estamos enfrentando de forma avassaladora. Já tivemos pessoas que faleceram em casa por conta do Covid, já tivemos muitas pessoas da área que faleceram por Covid. Então, essa questão de como nós vamos nos portar, e agora esse medo está diminuindo. Começamos a entender as formas de se comportar, os EPIs que a gente deve usar, e esse sentimento está diminuindo. E mediante o que a gente via lá na porta do Fast Track, o que a gente percebeu através das ligações, o que a gente percebeu? A gente percebeu que existiam lugares no nosso território que se sentiam picadas com Covid-19. Foi aí que a gente recebeu enfermeiras, pedimos o levantamento das ruas, com casos mais, as ruas tinham mais casos, e fizemos uma ação coletiva, que a gente colocou o nome de território protegido. Qual é o objetivo dessa ação? É promover a saúde e prevenir contra o coronavírus. Então, a gente vai a gente distribui máscaras, a gente informa a respeito do isolamento social, que na nossa comunidade as pessoas não aderiram ao isolamento social. Então, a gente sabe bem como que isso funciona. E nós já fizemos 2 ações no território protegido. E semana que vem vamos ter essa terceira ação, sempre em áreas diferentes, tentando abranger o maior número de pessoas possível. E eu queria terminar falando
essa foto foi a primeira ação que a gente fez. Vamos abordar essa pessoa no mercadinho. E essa pessoa tem uma história de vida lindíssima e que mostrou que o nosso trabalho vale a pena e que tudo que está fazendo tem um objetivo. E eu encerro a minha fala com uma frase que é da Dice Fernandes, que é a minha mãe, tem 70 anos, que diz assim: ao estar à altura da onda, surge o poder para saltar e atingir o objetivo. Obrigada. Eu queria agradecer as ideias trazidas pela Patrícia para a gente estar discutindo, mas eu vou pedir à Patrícia, não sei se aconteceu isso com todo mundo, um pouco da sua fala, Patrícia, foi cortada. Então, eu queria algumas coisas assim, eu queria que você repetisse, que eu acho que são importantes. Por exemplo, quando você falou da escala, né, de organização em diferentes trabalhos, né, diversas etapas, e eu queria que você repetisse um pouquinho isso sobre a escala, finalzinho da sua apresentação, um pouco sobre a escala, a questão do projeto Território Protegido, né, como que nasceu a ideia do território protegido. São as coisas que mais cortaram assim na sua fala. Seria interessante se você pudesse repetir assim, resumidamente o que você falou. Então, está dando para me ouvir? Está até picando um pouco, mas vamos lá. Vamos vencer. Quando eu falei da escala de trabalho, é que na unidade a gente tem fast track, que é ficar lá na porta, alimento das pessoas, temos que ir para o CMEI, onde está sendo realizadas as vacinas, temos a barreira sanitária, que alguns acessam, e temos o telemonitoramento, que é o nosso principal nesse momento. É um desafio conciliar todas essas coisas na nossa escala de trabalho. E outra coisa também, essa ação territorial foi quando observamos lá na porta de entrada e também nas ligações que a gente realiza, observamos que existiam ruas que tinham muitos notificados de Covid. Então, precisávamos fazer algum projeto de integração na área. Quando entendemos que precisávamos fazer uma ação. Território protegido. Sim. Patrícia, ainda está ficando bastante. Você podia tentar desligar a sua câmera para ver se melhora. Ok. Obrigada. Vou aguardar continuar a sua apresentação com a câmera desligada. Obrigada. Vamos lá. Então, essa ação chamada Território Protegido foi quando observamos que existiam ruas com maiores índices de notificados de Covid-19. Foi quando a gente resolveu fazer um projeto de intervenção. Passamos a ver quais ruas tinham maiores números de pessoas notificadas e passamos a atender ali pacientes de grupo de risco. Qual o objetivo? Era levar máscaras, orientar quanto à importância do isolamento, porque infelizmente a comunidade não aderiu ao isolamento social, então passamos a importância disso e passamos a dizer que na nossa região existem mais de 250 pessoas positivadas para Covid-19, falando para as pessoas da importância de ficarem em casa. Nós já fizemos essa sessão 2 vezes, semana que nós vamos para o 3º dia de território protegido, e tem sido nós temos sido muito bem recebidos pela comunidade. Ok, Patrícia, muito obrigada pela sua apresentação. Acho que trouxe mais elementos. Eu fiz uma lista aqui de 11 itens, assim,
a gente depois vai trazer para a discussão os elementos do trabalho que você apresentou e a gente pode depois trazer para a discussão. Agora, então, nós vamos passar a palavra para a Regiane Maria. A Regiane Maria é agente de saúde do Centro de Saúde São Tomás, né? Que é um centro de saúde do município de Belo Horizonte, localizado na região norte de Belo Horizonte, né? E é um local onde eu faço as atividades de educação clínica, já tenho acho que quase 10 anos, né, que eu tenho esse trabalho lá. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra para a Regiane. Oi, Regiane, podia falar quanto tempo você trabalha também como agente de saúde? Você está me ouvindo? Estamos ouvindo. Se falar mais pertinho, dá certo. Tá. Meu nome é Regiane, sou do Centro de Saúde São Tomás, em Belo Horizonte. Estou há 12 anos aqui no Centro de Saúde. E esse trabalho é um trabalho que eu amo muito. Assim, gosto muito de trabalhar nessa área. Me dou como profissional e me vejo também no lugar do paciente, né? Da pessoa, na comunidade também. E eu gostei muito de ouvir o relato da nossa parceira aí, achei bacana, incrível, porque nós aqui em Belo Horizonte, no início, saímos distribuindo máscara para a população toda, e o nosso monitoramento está sendo presente com esses pacientes. Estamos fazendo visita, só não estamos fazendo assinatura, mas estamos fazendo a rota na área, e a área que tem essa diversidade aqui, né, que a gente tem os dois lados. Eu trabalho na área mais carente e eu preciso estar vendo esse paciente de perto, mas assim, com toda a cautela, com toda a segurança, né? Eu vou com máscara, eu uso álcool, que até aqui, toda hora que eu deixo a fazer isso, e a gente troca as máscaras várias vezes, e a gente está fazendo trabalho, né? Então, assim, vamos fazer trabalho todos os dias, normal, só não podemos entrar em algumas casas. Eu evito ir na casa de idoso e criança, chamo de longe, ligo também, faço monitoramento por telefone também, mas eu sempre tento ir em todas as casas. Esse mês eu visitei todas as casas. E uma coisa assim, eu estou visitando todos, me aceitam bem. Às vezes eu brigo com alguns pacientes que eu chego lá, não estou com máscara, e digo assim, vamos entrar, porque eu não posso. É por minha segurança, pela sua segurança também, e eu não posso entrar, só posso chegar de fora, tal, né? Converso com eles. Mas eu tenho uma boa aceitação de ir na casa deles, não tem problema. Só que eu tenho outros amigos que têm dificuldade. Tem amigos que já chegam chorando, e o pessoal está com receio, não quer receber, fala que não quer contato. Então, assim, a gente tem relatos de outros amigos que estão meio assim, fala assim, não estou gostando porque o paciente parece estar com medo da gente, com medo que a gente faça alguma coisa para ele e tal. Mas tem outros que estão aceitando a gente bem. Outros acessos também, conversando comigo ontem, tem alguns pacientes também que chegam assim da janela, vem que é assistente de saúde, aí não quer atender. Às vezes está em casa e não quer atender. Então, assim, alguns estão tendo essa dificuldade. Mas continuamos fazendo nosso trabalho, né? E monitorando. E assim, a gente fica preocupada porque a gente vê mesmo que tem uma doação de máscara, a gente vê que a população, algumas, não estão usando máscara. E a gente preocupa muito, né? E a gente orienta, fala que isso é para a segurança dele, de outras pessoas em volta dele, porque não adianta só eu proteger e ele não fazer. Todo mundo está fazendo tudo igual, tudo certinho, não adianta. Sair, lavar a mão, voltou, lavar a mão. E outra coisa, o centro de saúde aqui está fazendo o atendimento, não assim, 100%, mas está cuidando do agudo e tem a parte respiratória, que pode ser dividida aqui. E nós, o SES, estamos inteiros aqui no centro de saúde, faz trabalho todo, não estamos ficando muito perto, né, porque orientação não é para a gente estar um perto do outro mesmo, mas mesmo assim tem pessoas que não obedecem, né, as normas. Então é meio difícil, complicado. Mas o trabalho segue a
sobre essa força. Tirando a assinatura, estamos fazendo as visitas nas ACS, né? Então, assim, estamos fazendo as visitas normais mesmo. Tem alguma coisa que você quer perguntar, Lívia? Porque às vezes eu falo assim. Não, tá excelente. Podia falar mais próximo do microfone, Rejane, que algumas pessoas talvez não estejam ouvindo. Mas eu acho bem interessante que você está trazendo, em linhas gerais, que o trabalho me parece que não modificou daquilo que vocês faziam antes da pandemia. Essa é a principal ideia que você está trazendo para nós. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, além dessa questão de vocês estarem continuando a trabalhar praticamente, vamos dizer assim, da mesma forma que vocês trabalhavam antes da pandemia, você acha que quais seriam as implicações disso? Você falou que tem alguns colegas que não estão sendo bem recebidos. Então, assim, quais outros que você acha que talvez poderia ter sido modificado ou pode ser modificado a fim de melhorar ou, vamos dizer, atender melhor as necessidades das pessoas do território? O que você acha? Eu acho, assim, eu acho bacana da Patrícia esse sentimento. A gente tem contato com os pacientes, a gente tem WhatsApp, a gente tem o telefone dele. Eu deveria estar sempre ligando para saber as informações, né? Essa escala também eu achei bacana, né? Aí não precisa ficar todos os processos aqui no centro de saúde, e nessa escala seria bacana também. Porque às vezes a pessoa se sente meio perdida, né? Ela fala assim, eu fico no território, eu volto. Aí eu tenho que ficar aqui, aí ela não pode ficar nessa escala porque tem um monte de pendências. Então, assim, a gente tem que estar procurando lugar também, eu acho meio difícil, né? Mas a gente está fazendo trabalho. Só não estamos pela assinatura, mas estamos, assim, anotando, estamos colocando orientação Covid. Passando na casa só para saber como vocês estão e tal. E não estamos entrando dentro do domicílio. Mas chegamos na porta e conversando com as pessoas, né? Com distanciamento e tudo. E estamos usando o álcool, que sempre a gente vai, está usando, e mantendo a distância. Mas estamos fazendo o monitoramento. Então, eu acharia bacana se fosse uma escala que também ia ser bacana. É uma coisa, né, que a gente pode estar pensando também. O Rejane, é interessante que eu me atentei agora, porque você está falando assim, nós estamos fazendo o mesmo trabalho de antes. Mas, na verdade, eu queria que você falasse qual que é esse trabalho, né? Porque a gente tem o pessoal do Espírito Santo, que tem uma forma de trabalhar, nós temos o pessoal das cidades do interior, que também tem uma forma de trabalhar, e Belo Horizonte, que tem uma forma. Então, assim, falar um pouco, quando você fala assim, da mesma forma, o que é o trabalho que é feito pelo agente de saúde de Belo Horizonte? Quais são as responsabilidades? A gente faz o acompanhamento dos pacientes, né, de gestante, Bolsa Família, fazendo as visitas domiciliares com médico, com enfermeiro, com o pessoal do NASF, né, que a gente tem o NASF, e sempre a gente tem visitas com eles também. Então, são visitas compartilhadas com outros profissionais. E tem a nossa tarefa, que é colher os dados dos pacientes, e essa visita durante o dia, a gente tem que fazer no mínimo, 10 visitas no mínimo, mas ontem mesmo eu fiz 12. E esses serviços, a gente tem que ter centro de saúde para ser lançado também, né? A gente tem esse trabalho, não adianta a gente só fazer, a gente tem que lançar para comprovar isso. E a gente faz acompanhamento, faz grupo de Bolsa Família, que agora está suspenso, né? Muita coisa suspendeu nesse período agora, né? Estamos tendo grupo, grandes operativos. Mas continuamos fazendo os cadastros e a ficha que a gente faz no dia a dia, que a ficha agora é o V7, né? Aqui é o V7, eu não sei nem o resultado, mas aqui é o V7. E essa semana a gente começa a preencher de novo. E mesmo que a gente não está pegando a assinatura, mas tem que escrever lá que a gente está acompanhando. E esse é o nosso trabalho, a gente acompanha tudo. Gestante da família, gestante que foi com alto risco,
tem que passar lá para saber como que está, é o trabalho do dia a dia que nós fazemos aqui. É o acompanhamento do paciente, né? E nesse acompanhamento tem essas outras coisas, tá? As visitas domiciliares, né? Essas outras coisas. E que os pacientes sentem falta, e toda hora cobra da gente. A primeira paciente cobrou, não vai ter que domiciliar, a gente explicou. Não pode, estamos, né? As orientações são de risco agudo mesmo, né? E a gente está passando as orientações para eles, né? E está sendo, assim, para mim, um pouco mais chocante, assim, um pouco assustado, porque eu estou vendo que a maioria dos pacientes estão meio depressivos. E ontem mesmo eu fiquei pensando, né? Eu cheguei na paciente, ela queria entrar, uma idosa, de 85 anos, e ela falava comigo assim, e estava triste, com dor, não conseguia comer, e eu fiquei preocupada, eu vim conversar com o médico, aí o médico passou a receita de exame, fui lá, entreguei o médico para fazer os exames, e eu voltou, já ela trouxe, né, o pessoal da família trouxeram aqui para fazer exame, e a gente ficou preocupado, porque a gente sabe que eles também sentem falta, né, desse acompanhamento. E mesmo com a pandemia agora, eu estou vendo que as pessoas estão adoecendo mais. E elas falaram assim, não é só o Covid, o pessoal está preocupado com todo o Covid, a gente que já toma remédio, doença, assim, a gente fica muito isso, ouve eles falando isso. E eu mesmo também assim, aí a gente orienta, fala assim, não, evita ver a TV, eu que faço essas orientações para eles, porque isso assim, não está aguentando mais falar tanto disso e tal. E aí os idosos, eu acho que eles estão mais sofrendo com isso. Eu tenho, assim, 30 idosos, assim, até 70 anos, 65, 70 anos, muito. E aí eu vejo que estão depressivos, como pessoas de 45, 50 chegam lá também, está chorando, fala que não sabe o que faz. E eu vejo que é um motivo de muita coisa, que está em casa e não poder estar resolvendo as coisas e sem orientação. Porque quando a gente vai na casa do paciente, a gente, querendo ou não, a gente ajuda ele com um monte de coisa. E é como se a gente fosse psicólogo, terapeuta, tudo. Então, eu acho que ele sempre a falta. Pelo menos os meus, na minha área, eu acho que senti muito isso. Eles falam, não sei se foi 2 meses, parece que era um ano, tipo assim. Eu falei, não, mas foram 2 meses. E eles falam, não, parece que tem uns 4, 5 meses que eu vejo. Então, assim, me preocupa, né? A gente fica tentando uma forma de estar ajudando essas pessoas, né? E eu tento ver, assim, falar com eles assim, coloca música, treina música, vai fazer aquele joguinho de letrinha, quem gosta de televisar, assiste um pouquinho, assim, tira dos jornais, coloca alguma coisa para fazer terapia. Eu faço até essas músicas que é para ajudar a mente das pessoas. Eu falo com os pacientes, tem muitas músicas assim, que é bom para a mente, para ajudar, para você ficar muito assim, pensando só no Covid, entendeu? Mas eu acho que a parte difícil para mim está sendo essa aí, de ver os pacientes tristes e eu estou achando essa depressão, porque eu acho que esses casos vão aumentar muito. Isso é o que mais preocupa. Ok, muito obrigada, Regiane. Eu acho que era essa ideia mesmo que a gente gostaria que você trouxesse para nós. Eu acho que até é surpresa, né? Você trazer como que está o trabalho do agente. Eu só tenho uma última pergunta para você, seria assim, essa continuidade do trabalho com essas restrições que você apresentou, em geral em Belo Horizonte ou é só aí do centro de saúde ou do Distrito Norte? Você acha que, em geral, em Belo Horizonte, os agentes de saúde mantiveram as suas atividades como vinham fazendo anteriormente, com algumas restrições? Eu acho assim, o que eu sei pela Norte, porque Lívia, no início ficamos em casa, né? A princípio, quando começou, nós ACS ficamos, quem estava de férias teve férias, quem não tinha férias, eles afastaram. Então, eu voltei de férias e acabei voltando para mais 15 dias de sobreaviso e depois voltei de novo para mais 15 dias. Então, fiquei quase 2 meses sem ir para a área. E quando voltamos, eles orientaram essas escalas. Mas a Norte, que eu sei, a Norte toda foi assim.
trabalhando a orientação, é ir na casa do paciente. Mas se a gente, igual eles conversaram com o Antônio, se algum ACS sentir constrangido, está indo na casa, a gente tem que relatar, passar para eles, entendeu? Então, assim, esse da nossa colega, ela foi a primeira que falou, mas os outros estão indo normal na área mesmo, e com essas restrições, só orientações mesmo. Então, a gente agora acostumou. Eu e o Luiz fiquei assim. Até quando que é bom, não é, mas agora eu já estou mais tranquila. No início eu estava um pouco preocupada e tudo, mas agora eu estou indo, já fiquei com receios também, por eles não receberam a gente. No início todo mundo ficou assim, quem vai receber? Teve uma área com uma amiga nossa que o pessoal falou assim, logo no início estava pegando assinatura. Nesse março tem 18, ele está pegando assinatura. Depois, falaram que não era para a gente pegar. Por quê? Porque os pacientes não queriam assinar. Falou que não ia assinar. E mesmo a gente falou assim, você que vai saber da ciência que a gente passou isso para eles, e aí foi as pessoas. Eu vou fazer o monitoramento, mas sem pegar assinatura. Sem entrar dentro da casa do paciente. Você tem o contato físico com eles, só que hoje mesmo, né, de distância, com máscara, com tudo, com álcool e tudo. Então, assim, a morte, eu acho que a morte toda está fazendo esse trabalho. Eu acredito que outros bairros também de Belo Horizonte, eu acredito que é tudo, porque às vezes tem centro de saúde que também é um pouco diferente, né, dependendo da morte, dependendo da regional. Mas a nossa regional aqui, todos estão trabalhando. E os mais, assim, de idade, né, que não pode trabalhar para afastado. No nosso caso, a nossa acesso na início, e está afastada desde o início. E aí a gente vai ajudando também, quando tem alguma coisa na área dela, a gente ajuda. Tipo assim, a monitorar o paciente, ela sabe as coisas, a gente está aí. Ok, Cristiane, muito obrigada. Eu acho que assim, estou vendo aqui no chat está um monte de perguntas, né? Eu acho interessante, a gente vai, eu chamar a Patrícia, né? Vamos trabalhar agora o debate, porque a Andressa, ela não chegou, acho que talvez ela não tenha conseguido entrar na nossa web. Queria confirmar com a Sheila. Sheila, a Andressa chegou? Sheila e Lívia Kozer. Oi, Lívia. Oi, meu microfone está meio ruinzinho, eu fui trocar o meu coisa aqui. Então, a Andressa não chegou. Ela não deve ela teve um problema com o e-mail. Isso. Okay. Aí, como ela não chegou, tá, você quer continuar? Que eu ia fazer uma sugestão. Não, eu acho que a gente pode passar para o debate. Estou vendo que tem muitas perguntas no chat e a gente pode convidar também outros agentes de saúde que estão aqui presentes, se eles gostariam, antes da gente passar, vamos fazer a seguinte dinâmica. Antes de nós passarmos para as perguntas e o debate propriamente dito, eu estou vendo que tem outros agentes de saúde de outros locais participando da webconferência nossa aqui. Eu gostaria de saber se algum desses agentes de saúde gostariam de falar um pouco da experiência que eles estão tendo no território que eles estão trabalhando, seja em Belo Horizonte, seja em outros municípios. A palavra está aberta para trazer as experiências, né, os desafios, a potencialidade que encontrou no trabalho a partir da experiência da pandemia. Alguém gostaria de falar? Eusane, você que está aí junto com a gente, gostaria de falar um pouquinho sobre a sua experiência? Olá. Olá, podia se apresentar novamente e falar um pouquinho da sua experiência aí onde você está vivendo no seu território, por favor. Ok, bom dia, meu nome é Neusane, eu sou a CS aqui da Zona Rural de Dona Joaquim há 3 anos e meio. Tipo assim, para mim está sendo uma experiência tanto, entendeu? Trabalhar como ACS. Gosto bastante, tipo assim, a gente cria um vínculo com cada usuário, entendeu?
E como a Regiane tinha falado, aqui, assim que começou a pandemia, a gente, né, eles pediram para a gente estar trabalhando na barreira. Aí trabalhamos na barreira mais ou menos um mês. Só que aí, durante o tempo que nós estávamos na barreira, a gente viu que, tipo assim, a necessidade de cada usuário, né, na falta que a gente estava fazendo por não estar, tipo assim, fazendo visita nesse período. Aí eles ligavam para a gente, minha receita, meu remédio acabou, estou precisando de consulta. Aí foi que eles decidiram, né, que a gente tirou a gente da barreira, aí começamos a trabalhar. Tanto que estamos todos fazendo visita, mas assim, com todas as medidas de prevenção. Aqui na cidade de Dom Joaquim, nós, OCS, trabalhamos com o tablet. Então, a gente chega, só vai até no terreiro do usuário, registra a visita, né, tira todas as dúvidas, passa todas as informações necessárias. Aí só tirou a folha de assinatura, que antes, né, precisava para os usuários assinarem. Aí, como tem o tablet, agora a gente só está registrando um tablet. Ô Neuzane, fala um pouquinho, assim, porque a gente viu o trabalho da Patrícia lá no Espírito Santo, o trabalho da Regiane em Belo Horizonte, quais são as atividades, e quais são as atividades aí em Dom Joaquim, do ACS, a responsabilidade, o que o ACS tem que fazer? Podia falar um pouquinho para nós? Tipo assim, a minha experiência por trabalhar na zona rural é porque, tipo, cada usuário tem, né, uma necessidade, porque até pelo difícil acesso, né, da zona rural até na cidade. Às vezes não tem telefone, essas coisas assim. Aí a gente aqui renova a receita, pega medicamento, as pessoas domiciliadas, acamadas, a gente leva médicos, né, enfermeiro, psicólogo, ainda mais nesse momento de pandemia, né, porque, assim, até a gente mesmo, né, que trabalha, fica com o psicológico, assim, não dá nem para explicar, né, que até nós mesmos precisamos de um psicólogo nesse momento. Mas está sendo assim, está sendo bem monitorado. Se a gente for numa casa para fazer a visita, aí notificar que algum usuário está com síndrome espiritual, a gente pergunta, né, direitinho e tal, chega aqui, a gente passa. E assim está indo o nosso trabalho. Inclusive tem usuário que falou assim, até quando isso vai durar? Agora você não pode entrar dentro da minha casa mais. Tipo, a gente fica meio... Deixa eu ver como é que eu falo. Pensativo, né? Porque nós mesmos não sabemos até quando vai essa pandemia. E a gente também sente falta, né, de sentar, conversar com o usuário e tal. Como a nossa visita está sendo somente até no terreiro, então está sendo uma visita rápida mesmo, entendeu? Só para passar mesmo a orientação, prevenção, né? Então, está sendo um pouco difícil por isso, mas cada um está se adaptando. Ok, Neuzane. Obrigada, Neuzane, por suas contribuições. E aí, agora eu queria convidar a Patrícia, e a gente podia começar a trabalhar as perguntas que estão no chat. Tem várias perguntas, e eu vou falando, e vocês podem, a gente vai organizar aí as respostas. É interessante... Na apresentação da Patrícia, eu vou trazer alguns dos elementos que ela trouxe para discutir, que é a mudança do tipo de trabalho para fazer o trabalho remoto. Ela informa que há um aumento da produtividade, né, melhoria do contato, e a gente observa que a Regiane falou que manteve o trabalho da mesma forma, mas que para alguns agentes de saúde, as pessoas têm evitado o contato, né? Não querem atender com receio, né, de serem talvez contaminadas. Então, o trabalho remoto, ele ajudou um pouco, né, na fala da Patrícia, ela informa, né, essa melhoria do contato. Ela sentiu que valorizou mais o trabalho, eu acho que isso é uma coisa importante. A construção de relações cooperativas, né, cooperando, está inserido num projeto de
de atendimento e de acompanhamento, que é da equipe, não é de um grupo, é de todos, né? Então, ter um lugar nesse trabalho definido e claro, eu acho que valoriza, estimula a cooperação. E uma coisa que eu acho muito legal que a Patrícia traz é a ideia da efetividade do trabalho. Então, quando ela fala assim, a gente atende aquela pessoa que a gente identificou com risco lá na comunidade, a pessoa chega aqui com sintomas, a equipe reúne, e quando a gente coloca a pessoa na ambulância para ela ir para o hospital, a gente sente que o trabalho foi feito. E esse sentimento de satisfação, de ter alcançado, né, de ser efetivo no trabalho da gente, é muito importante para a nossa satisfação enquanto profissional. Isso nos realimenta muito, né? Eu gosto de dizer assim, quando a gente vê que o nosso principal fim é o paciente, quando a gente vê que aquele paciente foi atendido na sua necessidade, e eu não estou dizendo que ele pode até morrer, né, lá na frente, mas o fato da gente ter feito a nossa parte, e a gente vê que a nossa parte, ela realmente contribuiu no processo de assistência àquela pessoa, é muito importante. Então, dá esse sentimento, né, de satisfação que a Patrícia traz, e que Neuzane e Rejane estão sentindo assim, esse sofrimento. Já do outro lado, Neuzane e Rejane sentem mais um sofrimento de ver as pessoas sofrendo e de não ter uma resposta para esse sofrimento das pessoas. Então, isso é bem importante a gente tá analisando e pensando sobre, né, que nesse momento a gente precisa também dessa retroalimentação, né, de ver que o nosso trabalho repercute positivamente na vida das pessoas, né? As pessoas recebem um benefício e a gente vê esse benefício que não é material, isso é muito importante, vou chamar de benefício imaterial, mas que traz alegria e satisfação. E a gente precisa, porque a gente não está tendo contato físico, as nossas relações têm sido diferentes, né? E aí a gente precisa de substituir isso por outras coisas, e eu acho que é muito importante a gente começar, sabe, Rejane, Neuzane, como que a gente alcança isso no nosso trabalho? Quais seriam as ações, não sei, que a gente pode pensar? Eu acho importante que está no chat, e Patrícia falou um pouco sobre isso, que é a questão da infraestrutura, né? Porque para fazer o trabalho remoto, aí ela coloca muito assim, o telefone, vamos usar o nosso telefone? Eu acho que é a primeira pergunta que todo mundo faz, né? Eu vou usar meus dados, meu chip, e aí eu gostaria, né, que a Patrícia depois falasse um pouquinho, porque na hora cortou, viu, Patrícia? Como que vocês fizeram para resolver essa questão da infraestrutura do chip que teve um problema, né? Essa é uma questão que eu queria que a Patrícia falasse um pouquinho. Foi colocado aqui pelo Luiz Felipe no chat, ele coloca duas coisas, né? Primeiro, para a Rejane, mas eu acho que a Rejane falou, mas poderia falar novamente, que se está mantendo as visitas, aí a Neuzane também pode falar um pouco sobre isso, se está indo com a proteção, os EPI, né? Como que isso está sendo resolvido, essa questão que também entra um pouco na parte aí da infraestrutura para continuar trabalhando, que faz a parte dos insumos aí, a proteção, o EPI. O Luiz Felipe também faz uma pergunta, e aí é também direcionada para a Neuzane, como que as pessoas da área rural, né, estão lidando com a questão da pandemia. E aí eu queria que, tanto a Rejane falou muito sobre essa percepção da população no território aí do São Tomás, que ela identificou como esse sentimento de depressão, de tristeza, né, gerado pela própria, talvez, falta de notícia, assim, será quando que isso vai terminar? Uma coisa nesse sentido. Mas eu queria trabalhar essa ideia dessa percepção com a Neuzane, como que as pessoas estão fazendo, e aí eu queria uma coisa que a Patrícia
também coloca, que é muito importante, porque a Patrícia compara o contexto da pandemia do Espírito Santo com Belo Horizonte, né? Ela fala, Minas Gerais está controlado, tem menos casos que a situação do Espírito Santo, né? Então, ela colocou, por exemplo, tanto de casos que tem no território dela, né? Tanto Rejane quanto Neusane não falaram se tem alguns casos no território, quantos casos confirmados, né? Óbito, né? Patrícia falou que vivenciou a situação de óbito, tanto na comunidade quanto muito próximo dela. Então, assim, isso é um dado importante na forma de trabalhar, né? Eu achei muito legal a ideia do território protegido do pessoal lá do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro grupo de perguntas que eu queria que vocês respondessem aí. Quem gostaria de começar? Eu desliguei a minha câmera para ver se fica melhor. Está dando para me ouvir bem? Tá, pode falar. Tá picando, mas dá para a gente ouvir. Não, do Chico, colocamos na balança. Ou a gente faz home office, trabalha de dentro de casa, ou a gente vai se expor ao vírus aqui na unidade todos os dias. Porque não poderíamos fazer visitas domiciliares. Então, foi quando a gente pensou, uns R$15, você põe 15 de crédito, fechou. Mas que ficarmos nos expondo. Então, existem colegas que ligam o chip às 8 e desligam às 17. E aí, fica a critério dele atender ou não as ligações. Mas a maioria deixa o paciente ligar, responde mesmo qualquer hora. E a gente está tendo muito caso de Covid, então é muito mais tornando um sintoma respiratório. Mais fácil da gente ajudar eles entrando em contato com a gente e esse vínculo aumenta. Ok, Patrícia. Neusane, você quer comentar sobre as questões do sentimento da população na área rural, como que eles estão percebendo essa questão do Covid? O Luiz Felipe pergunta também quantos casos já tem confirmados na sua região, no seu território? É 17, né? Oi? Oi, pode falar, Neusane, estamos te escutando. Aqui na minha cidade onde eu trabalho, né, no caso do Joaquim, aqui já tem 17 casos confirmados já da Covid-19. Aí, o que acontece, né? Às vezes, durante as visitas que a gente vai fazer, as pessoas ficam perguntando, quantos casos confirmados e tal. Aí, a gente fala, aí para eles levam aquele susto. Mas isso tudo, tem alguns usuários que, tipo assim, tem medo até de vir à cidade, entendeu? Tá com medo de sair das suas casas. A gente tenta tranquilizar ao máximo, entendeu? Porque, como eu te falei aquela hora, tá sendo difícil até pra gente, né? Porque o psicológico fica, tipo, sem explicação, né? Eu gostaria de pedir licença, posso fazer uma intervenção? Viviane, pode falar, fique à vontade, pode falar. Você podia se apresentar para nós, por favor, e pode falar. Obrigada, Lívia. Bom dia a todos. Eu sou Viviane, eu trabalho como assistente social em Dom Joaquim, sou companheira de trabalho da Neusane. Queria agradecer a oportunidade, deixar um abraço forte para o Guilherme e para o Fábio. Eu vi que eles estão online.
estão fazendo muita falta, tá? E somam muito com a nossa equipe. Deixar meu cumprimento a todos os agentes de saúde. Eu já fui agente de saúde já na minha cidade, antes de vir para cá, 14 anos atrás. E tenho o maior carinho para os agentes, deixo uma declaração de amor para eles aqui. São nossos ouvidos, são nossos olhos, são nossos sentidos na casa do usuário, né? Eles voltaram, né, a trabalhar de forma regrada, com segurança a eles, porque realmente estava fazendo falta a gente ter contato com o usuário. Hoje, no município, a gente trabalha com a ex-equipe NASF, agora uma equipe multidisciplinar, nós temos uma psicóloga, e ela tem feito um trabalho muito interessante com os agentes de saúde. Eu acho que é uma proposta que deveria ser disseminada nos outros municípios, porque a gente lida muito com questões externas ao nosso trabalho, e a gente não olha as questões internas. E ela percebeu essa necessidade de fazer uma roda de conversa com os agentes de saúde para que eles pudessem, né, compartilhar as incertezas, as inseguranças, o que os incomodava, o que não os incomodava. E a gente viu que tem surtido efeitos bons, positivos. Outra coisa que aconteceu no município foi uma capacitação que veio de fora, veio de Belo Horizonte, de 2 enfermeiros capacitados e gabaritados para tratar o frio, e eles conseguiram desmistificar muitas questões com relação à segurança dos agentes na hora de fazer essa semi-visita, né? Porque a gente está transformando as nossas ações. E isso trouxe mais segurança para nós, técnicos, e para eles também. Então, na linha de frente, nessa luta, né, contra o Covid-19. E a gente está se adequando, se adaptando e ouvindo os anseios, tanto dos usuários quanto dos agentes, que fazem um trabalho de suma importância no nosso município. Muitos não estão aqui porque é novidade. A partir de semana que vem a gente vai considerizar como vai acontecer isso, mas com certeza a gente vai compartilhar essa experiência com eles. Então, deixe já nosso agradecimento. Eu queria agradecer, Viviane, trazer e já trouxe mais experiência. Acho que um ponto super legal, né, Viviane? É esse cuidado com o profissional, né? De trazer vamos dizer, esse momento de fala do profissional sobre os sentimentos, né, dele nessa frente de trabalho muito próximo dos, vamos dizer assim, dos usuários do serviço, e lidar com o risco, né, o medo do risco, o medo de contaminação, como que você lida com isso no seu processo de trabalho. Então, eu acho que é uma ideia muito legal, né? A gente vai fazer também, nosso projeto aqui de trabalho, a gente vai fazer um compilado, e aí a gente vai divulgar muito essas possibilidades aí outras de trabalho que estão emergindo nessa nossa discussão. Eu queria ver a Rejane, se ela gostaria de complementar alguma coisa, a questão do uso dos EPIs nessas visitas domiciliares. E tem uma pergunta também mais específica, Rejane, se vocês aí veem a possibilidade de fazer esse trabalho remoto ao lado desse presencial, o trabalho remoto também. Lívia, o Luiz Felipe perguntou ali, né, se a gente recebeu alguma capacitação, e assim, eles no início já só orientaram como que a gente deveria trabalhar, né, tipo assim, cabelo amarrado, não ficar usando brinca, né, essas coisas, tirar todos os acessórios possíveis, né, falando de tênis, essas são as orientações que eles passaram para a gente, né, como que a gente teve uma reunião com a gente, e com um trabalho assim, um pouco modificado, então por isso fez uma diferença. Agora, em relato a gente, você perguntou, né, desse trabalho, eu acho que isso vai ter que ser junto, porque tem que ser junto com a gerente, junto com o gerente da nossa regional, né, porque tem que ter todos os relatos dos outros colegas, para eles chegarem à conclusão se o trabalho assim seria melhor ou não. Só que a gente, nós, a CSI, já faz algumas coisas pelo telefone. Eu mesmo estou monitorando uma paciente, umas 3.
não consigo ir para lá, mas que ela estava hospitalizada com suspeita e já tive casos confirmados na minha área. Só que assim, como foi passado para a minha pessoa, eu fiquei sabendo antes de outras pessoas. Mas depois que comentaram comigo, né? Aí chegaram e conversaram comigo, o paciente, e ele conseguiu manipulado. E o pessoal do NASF estava ajudando a fazer esse trabalho. Aí só passaram assim para mim, mas assim, eu fiquei sabendo por outros ou até mesmo do paciente, entendeu? Às vezes ele não paciente fala comigo, entendeu? E a questão aqui também, respondendo, os pacientes ficam assim, todos têm uma área, eles querem saber desse gente. E a gente não tem aquele total e tal, porque tem um tal de sigilo também, que eu não posso chegar e falando, né, entre o outro, uma regularidade. Então, assim, entre aqui a gente faz um monitoramento. Aí eu só falei entre eu e o paciente só. Mas já tem casos, sim. Na minha área tem muitos suspeitos e até agora que eu sei, da minha área, sim, da minha, né? Mas deve ter tido mais também das outras áreas. Mas eles conversam entre a equipe, os médicos da equipe. E esse trabalho de tele, home office, esse negócio, acho que seria legal, né? É uma coisa que eu posso pensar para a gerente também. Ela, né? Seria bom, bacana. Eu acho que ela olharia com cuidado, assim, uma escala, né? Seria bem-vinda. Né? Então, é isso. Ok, Rejane. Então, acho que assim, a gente consegue ver, talvez é bem interessante observar na fala de todos, e inclusive na de Viviane, como que a variação, né, e a diversidade do trabalho do agente de saúde, nesse momento, também tem relação com as necessidades da população e o contexto, né, vamos dizer, a fase da pandemia que cada território está vivendo, né? Então, assim, a diferença que eu vejo muito grande do grupo lá de trabalho da Patrícia é o número de casos, né? E eu acho que Belo Horizonte, essa região, a gente sabe que a região norte é uma das regiões que tem menos casos em Belo Horizonte, em comparação com outras regiões dentro do município de Belo Horizonte. Então, isso também vamos dizer assim, é um marcador para o tipo de trabalho que pode ser feito, né? Então, tem horas que vai precisar afastar, tem horas que a gente pode continuar fazendo o mesmo trabalho. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento das discussões. Eu gostaria de deixar a palavra aberta para qualquer participante agora que estão presentes aí na nossa web. Se quiser fazer uma manifestação oral, um comentário, uma pergunta, vou chamar a Sheila também para se juntar a nós, ela quer fazer algum comentário, alguma pergunta, e vocês também para a gente ir caminhando para o encerramento. Alguém gostaria de se manifestar sobre comentários sobre o que foi apresentado pelas nossas distintas debatedoras? Bom, gente, vocês estão me ouvindo já? Porque eu abri aqui, eu estava tentando abrir a câmera. Estão me ouvindo já, né? Enquanto isso, eu vou abrindo a câmera aqui para a gente não atrasar muito. Primeiro, assim, né, agradecer muito, né, a participação das agentes comunitárias que estão aqui hoje falando, né, trazendo um pouco para a gente a experiência de trabalho nesse momento. E acho que, assim, ficou muito interessante a gente poder trazer essas experiências diferentes, até para a troca, né? A Regiane diz, a gente pode até conversar aqui sobre fazer um trabalho remoto. A Patrícia diz, mas vocês têm EPI, como é que vocês estão fazendo? Então, a gente percebe uma preocupação, né, entre vocês com o bem-estar e com o trabalho, né, dos colegas aí, agente comunitário. E eu fiquei pensando também numa questão que veio na minha cabeça aqui, Patrícia, né, que vocês estão fazendo esse trabalho remoto. A gente, obviamente, pegou a sua unidade como exemplo, né, como referência, porque a gente conheceu, mas eu queria saber, por exemplo, aqui em BH tem uma uniformidade da forma de trabalhar, né, pelo que eu percebi, Regiane trouxe para a gente assim, nós estamos fazendo as visitas com distanciamento, né,
a gente não entra no domicílio, a gente pergunta como é que tá, a gente faz a rota da visita, né, a rota que a gente tem de visita. Então, isso é muito comum a todas as unidades de Belo Horizonte. É claro que tem especificidade dos territórios, né. Eu queria saber se em Vitória está sendo muito comum, por exemplo, o trabalho remoto, esse trabalho do telemonitoramento, né, se vocês têm trabalhado de modo geral em Vitória, é assim, né, ou se, por exemplo, a sua unidade trabalha assim, uma outra unidade pensa uma outra forma de trabalho, se você tem essa notícia para a gente, como que é essa organização no nível mais central da cidade, né? Porque isso me chamou a atenção, porque às vezes parece que a gente tem uma diretriz de trabalho, né, também, que acaba perpassando pela nossa escolha de forma de trabalhar. Então, eu queria saber como é que tem sido a indicação do município de Vitória para o trabalho dos agentes comunitários também. Então, cada unidade tem sua especificidade. Então, aqui, cada unidade, cada gestor decidiu a maneira de se trabalhar. Por exemplo, a nossa unidade trabalha com telemonitoramento. Já existem as unidades que preferiram pegar os ACS e levar apenas para a barreira sanitária, apenas para o fast track. E assim, esse trabalho de telemonitoramento não são todas as UES que estão fazendo. E eu queria só deixar um ponto importante, que quando eu falei de EPI aqui para a gente é o Face Shield, que coloca no rosto, é a máscara, é o jaleco, é a touca, é a luva. Então, a gente fica muito surpreso quando a gente vê nossos colegas só de máscara, e a gente não pode usar máscara de tecido, a gente tem que andar com o álcool, porque a gente ainda faz algumas visitas no domicílio. Então, a gente vai parecendo até um astronauta, mas com todos esses aparatos. Isso é muito interessante também, né, a gente observar, assim. Minha câmera não entrou, tá, gente? Ela teve, sei lá, ela enrolou aqui, mas não entrou. Eu acho muito interessante essa sua colocação, né, quando você está dizendo EPI, você está dizendo de um EPI mais completo, né? Em cada local, eu acho que até pelo momento epidemiológico, né, que está vivendo do Covid, né, que ele tem, por exemplo, a gente até pouco tempo atrás não tinha caso nas cidades do interior, né, aí em Dom Joaquim, por exemplo, não sei se você tem notícia, Neuzane, Viviane, quando é que foi o primeiro caso que surgiu, né, aí nas cidades do interior. Então, a gente tem uma diferença também que a Lívia já até colocou muito bem sobre isso. Mas me chama a atenção, assim, né, que a forma de organização dos municípios também, né, como essas políticas mais macro interferem diretamente no trabalho do agente comunitário, né, que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Regiane está dizendo para a gente que precisa de uma discussão da região norte, com uma discussão na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, né, aí você está me dizendo, eu entendi assim, Patrícia, cada unidade pensa, né, como seria a melhor forma do desenvolvimento do trabalho do agente comunitário, né, me parece um pouco mais libertário, assim, um pouco mais de liberdade para o trabalho, não sei se eu estou enganada com isso, assim, não sei se foi a impressão que vocês tiveram também, mas eu fiquei com essa impressão um pouquinho aqui ouvindo, né, mas achei muito, muito bacana a gente conseguir trocar essas experiências e discutir, né, que o trabalho do agente comunitário é muito caro, né, e eu acho que tem poucos espaços de fala para agente comunitário, né, então a gente fica muito feliz de ter proporcionado esse espaço de fala, né, e faço as palavras da Lívia a mim, agradecer a participação de vocês, que estão aqui, mas também tem agente comunitária que estão aqui nos ouvindo, não se colocou aqui, mas também estão nos ouvindo, que se quisesse colocar também, dizer um pouquinho como que está se sentindo, seria interessante. Então, agradecer muito a participação, tá? E também quero fazer um convite rápido aqui, né, para que vocês também continuem nos acompanhando, né, nossas webs, né, que são às sextas-feiras a cada 15 dias, quinzenalmente, tá? Sempre vai ter algum tema, alguma coisa interessante, né? Obrigada, viu, Lívia, pela palavra. Oi. Gente, eu tô assim, vou agora finalizar, mas eu queria falar uma coisa, eu tô me sentindo quase irmã lá do Espírito Santo, tô me sentindo muito próxima. Eu espero que a gente continue, eu acho que
essa é uma oportunidade da pandemia, né? Seria praticamente impossível essa troca, ia ser custosa financeiramente se a gente não tivesse na pandemia, porque a gente não sabe esses tipos de recursos. Estou conhecendo a Viviane também, né? A Nilzane. Então, assim, eu acho que isso é muito legal, a gente poder estar aqui falando de experiências tão diversas, isso é muito importante, porque quando a gente não tem esses contatos, ou esses contatos são escassos, a gente tende a pensar que todo mundo faz igual. Na verdade, não. Cada um tem uma experiência e nessas experiências há muita riqueza. Então, Belo Horizonte tem esse espaço, né, de, vamos dizer assim, como diria a minha colega Sheila, libertário, né, mas tende a agir dentro de uma forma mais normatizada, de grupo, mas eu acredito que devam ter outras experiências que a gente não conseguiu reunir aqui neste momento. Então, eu considero esse debate o início de uma grande discussão, né, que a gente futuramente possa voltar com essa discussão. E já encerrando, eu agradeço, né, aos nossos debatedores mais uma vez, deixo aí um minuto para cada uma se despedir, né, para todo mundo. A Viviane, Rejane, Patrícia e Neuzane podiam falar um pouquinho para se despedir. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando para nós, a CS de Vitória, está compartilhando nossas alegrias, desafios na profissão, e dizer que para nós também consideramos vocês como nossas amigas e que a gente possa ter outras oportunidades para mais rodas de mesa, mais debates e mais trocas. E agradecer também a Viviane, a Regiane e a Neuzane por estarem também compartilhando as experiências delas com a gente e que essas ocasiões se renovem. Obrigada, gente. A turma chegou aqui atrás para dar um tchau, mas virou aglomeração de trás da câmara. Tem 27 dias essa homenagem que apareceu nosso primeiro caso, um município de mais ou menos 5 mil habitantes. Então, assim, ainda está tranquilo, nossos EPIs não são ainda de astronauta, né, como da Patrícia, e a gente vai tentando se adequar à nossa realidade aqui, tentando não expor tantos profissionais, mas a situação é bem delicada. Deixo meu agradecimento, meu de toda a equipe aqui, tá? E estou encantada mesmo com a própria experiência, muito encantada. Um beijo para todos, se cuidem. Estou sem máscara só aqui, tá, gente? Gente, eu agradeço, né, pela participação. Obrigada, Lívia, pelo convite. Eu fiquei sabendo que já tarde, estava aqui na área. E eu falei, nossa, eu não gosto de aparecer, não. Você sabe que eu falo aqui para os alunos, mas não gosto de aparecer, não. Você sabe que eu sou ansiosa, né? Mas foi bom essa experiência, eu gostei muito. Obrigada, Lívia, a Luciane, a Patrícia, a Viviane também. E por mais experiência, a gente vai aprender um pouco, né? A gente não sabe tudo. A gente, por mais que a gente procura, busque, não sabemos tudo. Então, isso foi muito boa essa experiência, né? De cada um falar um pouquinho, eu acho isso bacana. E foi muito bom pela primeira vez essa live também. Minha primeira live. Gostei muito, gente. E vamos esperar as próximas, né? Muito obrigada mesmo a vocês, viu? E que Deus esteja no comando, nos protegendo, nos orientando, para podermos ajudar outras pessoas. Porque sabemos que, às vezes, as pessoas falam assim, fulano é forte, mas às vezes tem um ali que é fraco, mas ele consegue ajudar outras pessoas. E eu falo isso todo dia. Eu estou aqui para contribuir, para ajudar, para somar. E se for para, assim, ver os nossos pacientes bem, a gente vai fazer o possível. A gente vai verificar bem
eu acho muito gratificante, porque todos eles me ajudam, falam coisas maravilhosas comigo, oram por mim todos os dias, falam assim, oro por você, manda mensagem, e fala assim, eu sinto confiança em você. E isso eu acho muito importante, porque não adianta eu fazer meu trabalho e outra pessoa não confiar no meu trabalho. Então, assim, eu fico gratificante mesmo que tudo que eles falam comigo, eu vejo que eu consigo passar isso para eles. Então, eu guardo isso para mim, para meus filhos e para onde que eu for, né? Levar essa experiência. Isso é muito gratificante. Muito obrigado mesmo, pessoal. Agradeço mesmo por estar participando aqui com vocês, né? Agradeço a todos vocês e que Deus abençoe cada um de nós. Amém. Eu agradeço pela oportunidade de poder estar aqui participando com todos vocês e, tipo assim, ouvir, né, compartilhar experiência. Foi muito bom estar aqui. Espero estar aqui na próxima vez. Muito obrigada. Gente, então fiquem todos bem e nos vemos na nossa próxima webconferência. Um grande abraço a todos.